Está começando mais um Podtrem, o mais mineiro dos podcasts, de Minas Gerais para o mundo. E hoje no vagão do Podtrem nós temos uma figura super especial, o Zói, que vai dar uma aula pra gente aqui, o brabo do podcast do Zói de BH, o podcast carrega o nome dele. A prosa boa hoje vai ser sobre podcasts, como fazer. Você aí que quer montar um podcast, que gosta, que quer saber como que funciona um podcast, a prosa é sobre isso hoje e vai rolar muita coisa. O Zói vai dar aula pra gente aqui no vagão do Podtrem. Ele, bem-vindo, Zói. Obrigado pelo convite. Eu fiquei tímido agora, com vergonha. Vai dar aula, vai... Esquece, eu tô aqui para aprender também. Todo dia é uma experiência nova. Eu tô aqui receioso já, assim, mas fica tranquilo que eu tô aprendendo também. Essa figura humilde aqui, ele que tem o maior podcast, o podcast brabo de BH, o podcast do Zói. E a prosa vai ser boa. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião. Embarquem com a gente nesse trem. Zói, e aqui no Podtrem a gente começa com a pergunta clássica. Ao olhar do Zói, pelos olhos do Zói, quem é o Zói? Conta pra essa turma boa. Vixe, essa pergunta aí de cara, podia ter deixado pro final, hein? Então, o Zói é um cara... Ali é a minha câmera, né? Eu vou olhar. O Zói é um cara... Esse que vocês conhecem na internet, pô. Eu sou um cara... O malvado favorito, né? Turrão, mas cara gente boa. Comunicativo, zoador... Muito certo, tem hora que podia ser menos certo, que vive a experiência da internet. Sou novo na internet, o tempo que eu tenho de podcast é o tempo que eu tenho de internet. E sou esse cara, bicho. Pai de família, avô, marido, sou de tudo um pouquinho. Avô já, Zói? Avô. Sério mesmo? Eu sei, é Botox. Você conhece Botox? Botox deixa o cara bem jovial. Gente, parece que é avô? Não parece que é avô, não. Mas que bom, que família abençoada. Deus abençoe, Zói. Papai do céu toma conta demais. Então, juntasse. Ô, Zói, e conta pra gente, meu amigo, como que surgiu? Quanto tempo tem o podcast do Zói para começar? Tem. O podcast do Zói tem 4 anos. Surgiu 20 de maio de 21. 20 de maio de 21. Surgiu de experiência louca, sabe? Eu tenho um estúdio de gravação, sempre mexi com publicidade, spot, vinhetas. Você sempre foi da área, então? De áudio, sim. De vídeo, nada. Sempre fui. Eu tenho estúdio, tenho 28 anos. 28 anos de estúdio. Esses MCs de Belo Horizonte, todos aí, já passaram por lá, nem que seja para colocar a voz no estúdio. E aí, um dia eu estava editando um comercial e vendo, não sei se era o Rafinha Bastos, algo assim. Eu gostava muito de ficar... meio louco, né? É isso. Editando áudio e ouvindo chamadas assim e tal, entrevistas. E aí eu não sei qual fé que você propaga, eu creio muito em Deus. Né? Cada um crê num ser superior, o meu é Deus. E aí Deus falou comigo, vai lá, cria o seu, cria o seu. Aí eu fiquei com aquele na cabeça, entrei dentro de casa, falei com a esposa assim, com a Pri, eu acho que vou fazer um podcast. Ela falou, vai mesmo, que você é da área do rádio, eu sempre gostei muito do rádio, dos bastidores, né? Vinheta, spot, música, abertura, essas paradas, eu fazia tudo. Vai mesmo, tal, é a sua cara. Só que o que acontece? No dia seguinte eu ia gravar um cara. E o cara chegou lá gritando, Zói, velho, tem uma parada aqui pra te mostrar, Zói, não é sua cara, doidão. Eu falei, calma, ele chama Diego Atalaia, é um cantor gospel. Tem um negócio que é sua cara, eu vou te mostrar o que tá pegando, você tá doidão, sou. Aí ele falou assim, aqui, ele foi clicou, era um podcast. E aí foi tipo, Deus confirmando, vai lá e faz. Aí daí pra lá, naquele mesmo dia eu comecei a estudar como que faz um podcast. Eu não sabia nada, eu não sabia de câmeras. Você vê que a primeira parte que eu montei foi o áudio, que eu já conhecia de áudio. Eu tinha uma parte do estúdio, né? Não conhecia de luz, não conhecia de câmera. Consegui arrumar a iluminação do estúdio uns 5 meses depois de monetizar. Nós monetizamos com 3 meses no YouTube. Vocês monetizaram o canal do YouTube com 3 meses? 3 meses. Olha, gente, sendo podcast ou não, sendo canal de entretenimento ou de notícias, começar e monetizar em 3 meses, para quem trabalha com internet, com YouTube aí sabe, não é brinquedo não. Mas você sabe o que eu fiz? Eu ia para a rua com o celular, chegar na pessoa, segue meu canal aí.
A pessoa, o que é isso? Aqui, tem gente que nunca foi no YouTube, porque para se inscrever você tem que ter uma conta. Exatamente. Aí eu chegava perto da pessoa, criava a conta dela, e ele criava e punhava para seguir meu canal. Então foi subindo. Aí bateu 1.000 pessoas. Beleza, aí faltava as 4.000 horas, né? Para quem não sabe, no YouTube, eu não sei nem se mudou a regra, porque Continua. depois monetizou, eu não ligo muito para isso não. Mas graças a Deus. A regra é a mesma. 1.000 inscritos e 4.000 horas. 4.000 horas de visualizações. Exatamente. Aí eu mandava todo mundo ver um pouquinho, vai vendo. Com 3 meses eu fazia 3 episódios por semana. Você gravava 3 episódios por semana começo? Ao vivo. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. 3. Gente, para quem não tem noção, para quem está assistindo a gente aí, está curioso e quer aprender, gravar 3 episódios de podcast por semana não é brinquedo não, porque vocês veem aqui o episódio que vocês estão assistindo, né? Mas vocês não têm noção, tem que marcar com convidado, tem que roteirizar, tem que revisar equipamento. Isso. Então, assim, o trabalho começa uma semana antes para ter um episódio desse no ar, ou mais, né, Zóio? Começa muito antes. Tem a agenda nossa aí, acho que nós estamos fechando o mês de setembro, né? Setembro já? Estamos fechando o mês de setembro. Eu gosto de trabalhar com a agenda antecipada. Então, sempre um mês antes. Então, esse mês já está tudo certinho, agosto está fechado, mas pode acontecer qualquer coisa, mas a gente tem assim uma agenda. Eu consegui isso também com o tempo, tá? Zóio, você começou assim, não, esquece. Passava perrengue, convidado não podia ir, não queria ir, como que funciona. Já aconteceu um convidado desmarcar um dia antes ou no dia, Zóio? Você já passou por isso? Já, e aí no outro dia tinha outra pessoa no lugar dele. Já tinha um stand-by ali? Sempre tem, graças a Deus, sempre tem um stand-by. Assim, eu fui muito afortunado com isso. Deus me deu um presente que Ele cuidou o tempo todo. Tá? Não estou falando sobre religião, estou falando sobre cuidado, né? Então, todo problema, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer engraçado, depende dos olhos de quem vê. Quem me deu o podcast falou para mim fazer? Deus. Eu não conhecia nada de câmera, correto? Eu fui lá e comprei 2 câmeras, só que eu não conhecia de câmera. E as câmeras não serviam. Porque uma câmera para um podcast é a partir de 4.000, 5.000 reais. A partir. Eu comprei câmeras de 800 reais. Não servia. Né? Comprei 2 câmeras assim e já estava empolgado. Só que não servia. Eu anunciei as câmeras, vendi cada uma por 1.500. É mesmo, Zóio? As câmeras valiam 800. Você via lá um monte de 800. Eu vendi por 1.500. É aquela assim... Acalma teu coração, vai dar certinho, eu vou fazer do jeito certo. Aí eu comprei câmera, não é pra você ver, comprei câmera na mão de um cara que ia ser fotógrafo. Não, minha esposa ficou grávida, eu desisti. Aí eu comprei uma profissional mais barata. A outra, foi só assim que aconteceu. Tudo que eu tentei fazer pro podcast, na minha força, do jeito do ramo, vou resolver, não foi. Você entendeu? A iluminação... É outra história para outro dia, que o episódio é longo para a iluminação. Eu briguei com a minha iluminação, assim, fui melhorando, anos brigando. Minha iluminação melhorou tem 2 anos e meio, 3 anos, depois que eu conheci o meu irmão que eu não conversava. Eu não fazia parte da família dele. Ou seja, as coisas foram encaixando na vida do Deus Zóio, me deu um irmão, pessoal e profissionalmente simultâneo. Exatamente, eu tinha um irmão que parte de pai, afastado de mim, eletricista, mas eu não convivia com eles. Eu sabia que ele existia, sabia que mas eu nunca tive contato com ele, igual eu estou tendo com você. Comecei a ter um contato com ele, com um mês viramos amigos, e no segundo mês ele falou, não, eu mexo com isso aí, e fez minha iluminação. Aí resolvi. Então, tipo assim, tudo foi agraciado por Deus, sacou? E foi fluindo e encaixando as coisas. Encaixando, convidados. Nossa, a fim de conversar com aquele cara ali. Aí eu conheci alguém aleatório numa padaria. Aí o cara falou assim, velho, por que você não leva fulano? Eu falei assim, não, velho, é difícil. Difícil, né? É meu amigo aqui. Ô, fulano, aqui, por que você não vai podcast do Zóio? Pode passar meu telefone pra ele que eu vou. De verdade. E encaixava, e dava certo. Episódios assim, que a pessoa fala, não, como que você conseguiu levar essa pessoa? Aí um vai apresentando um outro, um vai cuidando do outro. Vai ficando interessante a prosa, o ambiente, o cuidado. Não, vai lá que é da hora. Aí porque assim, existe alianças, né? Você tem o seu clã e cada um tem um clã. Aí você vai
E vai acontecendo. Vai aumentando aquele bolo ali. No meu caso foi esse. Muito bom. Ô Zói, você citou uma coisa que assim me remeteu, obviamente, a mim, ao Podtrem. Podtrem, né? Nós começamos, vai fazer 5 meses ainda o Podtrem. Nós estamos novinho, pegando muito Uber, sabe? De BH para Contagem, de Contagem para Betim, de Betim para BH. Muito Uber. Toda vez que eu entro no Uber, começo, às vezes, a falar ali, olhar, resolver alguma coisa na internet, do Podtrem, no celular. Aí eu viro pro público e falo assim, você já ouviu falar no Podtrem? Não. Você gosta de podcast? Ah, gosto. Ah, não gosto muito. Segue o nosso canal aí. Todo Uber que eu entro, eu falo do Podtrem. Então, assim, interessante você tocar nesse ponto desse boca a boca, né? Porque a coisa começa por aí, inclusive, né? Sim. Independente do seu nome, do seu número que você tiver, o boca a boca vai funcionar. Eu conheço pessoas gigantescas na internet, porque a internet são números. Então, quando eu falo gigantesco, não é a pessoa em si, é os números, tá? Números exorbitantes que conhecem o Zói e tem pessoas, assim, números menores que não conhecem. Então, não tem uma regra, entendeu? Por que chegou na lá de cima e não chegou na de baixo? Tem uma falha. A falha é o quê? É que você deixou de fazer o boca a boca, você deixou de estar em algum lugar que deveria estar. É como nós nos encontramos no futebol. Gente, essa história é muito legal. Nós estávamos lá gravando mais um episódio do nosso Expresso Podtrem. Inclusive, confiram lá o Expresso Podtrem também no nosso canal do YouTube. Aproveita, deixa seu joinha, segue a gente aí, segue Podtrem, deixa sua curtida aí, deixa um comentário pro Zói aí e segue o nosso canal, que o trabalho está muito bacana, vocês estão vendo, estão acompanhando. Mas aí a gente estava gravando o episódio do Podtrem do Jogo Beneficente, que está aí no nosso canal do YouTube, confiram lá. E nesse jogo beneficente, quem que eu encontro lá? O Zói. Essa referência, esse cara bacana. Jogando bola, muita bola. Jogando bola com o braço todo engessado, com a tipóia no braço. E depois teve aquela resenha bacana do futebol. Começamos a bater uma prosa. E ali eu virei, Zói, vou te convidar, vem no podcast, no nosso podcast, vem no Podtrem. E ele, na hora, de uma generosidade incrível, na hora ele aceitou. Falou, vamos só combinar a data. Faz contato com o meu pessoal pra gente combinar. Mas o cachê, você combinou com a Pri, o cachê? O cachê eu vou pagar em pão de queijo, pode ser? É o melhor pagamento para mineiro, pô. Muito bom. Zói, mas assim, foi fluindo essa questão, mas eu tô assustado. Com 3 meses você monetizou. 3 monetizou. Eu levei pessoas que, assim, comecei o canal o Instagram do zero. E aí, eu tenho episódio que me deu 60 mil seguidores. Você tá brincando no Instagram? No Instagram? No Instagram. Eu não postava nada no TikTok, eu comecei a postar no TikTok. Eu tava com 100 seguidores no TikTok, amanheci com 100 mil por causa de alguns cortes que o que é que eu vou te falar? Quando eu falei no começo, quem é o Zói no olhar do Zói, eu sou um cara turrão que precisa ser melhorado todo dia. Acho que é por causa da idade, o avô é meio assim, né? É bonzinho, mas é turrão pra caramba. Gente, ele tá falando que ele é turrão, essa cara dele de bravo, isso é de um coração, isso é generoso, olha o sorriso, por favor. Obrigado, são seus olhos. Mas... É só perguntar em BH quem é o Zói e o tamanho do coração desse homem, porque o coração dele é do tamanho dele, viu, gente? 105 quilos e 1,80 de altura. Mas, até me perdi onde que eu tava, nos convidados, não. Enquanto você se acha, Zói, eu vou te pedir, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas caso, nós temos muito público do interior, Zói, caso alguém lá no interior não conheça, deixa as suas redes sociais para o pessoal seguir. Estou no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Kawaii com podcast do Zói. Podcast normal, ZOOI. Todas as redes são o mesmo nome. Podcast do Zói. Podcast do Zói. Confiram lá, tem um conteúdo muito legal, bacana. Vocês vão rir, vão chorar, vão querer acompanhar ver os cortes. Aí então que você vê o corte, fala, gostei, vai no YouTube e vê completo. E se inscreva nos nossos canais. Eu vou elogiar a sua logomarca, logotipo, porque essa cor aí é de sucesso. Ele está falando isso porque, para quem não sabe, nós temos essa feliz coincidência que o podcast do Zói também tem um amarelo no fundo, né? Não sei se você escolheu essa cor por causa da minha ou porque você pesquisou que é cor de prosperidade. Né? Eu vou te contar porque é uma história rápida e interessante, Zói. Eu sou filho de um caminhoneiro. No interior de Minas. E eu fui criado na boleia do caminhão com meu pai, lá como criança, e o meu pai comprou o caminhão dele, que era um Mercedes,
daqueles 1985. Ele comprou o caminhão dele no ano que eu nasci. E o caminhão dele era amarelo. Então, por causa do caminhão dele, esse sentimento, essa lembrança boa, a escolha do amarelo, além de ser uma cor chamativa, Sim. mas foi meio que uma homenagem a Mas essa... se você pesquisar, são cores que trazem... acho que não sei se é empoderamento, sucesso. Tem assim, eu tenho que lembrar. Eu vou muito para essa linhagem também. Zóis, fala de Deus, tá, bem, mas se você for olhar, tudo combina. Roupa combina com cor, né? Às vezes você veste uma cor e não combina com você. Você veste outra, você parece o Brad Pitt, né? Falei que ele ia dar aula. Eu não falei para vocês que ele ia dar aula. Eu aprendi na mesa, você acredita? Eu aprendi à mesa com as pessoas. Eu estou lá sentado conversando com... Independente do nicho, influencer, grau, moda, político, qualquer pessoa que... Desculpa se eu esqueci algum nicho aí. Comida e tal... Cada um dá um pouquinho. Aí eu vou te dar uma dica. Sempre absorve tudo. Aí depois você vai filtrando. Sacou? Você vai filtrando. Porque na hora que chegar lá na frente vai parecer que você leu. Eu, por exemplo, parece que eu li 30 livros, né? Já participei de palestras, de cursos de coaches. Porque do outro lado da mesa a gente aprende todo dia. Eu aprendi isso com as pessoas também. Uma moça foi lá e falou, se preocupe com as cores. Eu já tinha a logomarca, eu escolhi por coincidência, tá? As cores, tá? Eu achei legal. Aí, preocupa com as cores. E foi acontecendo, pô. E você falou de convidados, Zói. Convidados são uma parte muito importante dos podcasts. A né? maior. A gente vive igual eu falo, nós estamos aqui só para entrevistar o convidado. A opinião, a informação vem do convidado. Sim, né? claro. É ele que atrai o público para um podcast. Teve convidados diferentes, alguma coisa, um episódio que você achou ali que talvez, não que não ia dar em nada, pelo contrário, mas que você faz, não, tá numa expectativa normal e deu uma surpresa grande, algum corte que teve uma viralização Pra baixo ou pra cima? Pra cima. Pra cima. Vamos começar bem pra cima. Tem vários. Deixa eu falar aqui, tem uns caras que eu gosto muito, e não é o meio que eu convivo, mas eu aprendi a admirar os caras do grau. Você entendeu? Das motos. Da moto. Eles têm uma ideologia deles, o público deles que é fiel, é verdadeiro o público do grau, né? O público deles, a ideologia deles, eles têm um clã deles que não é qualquer um que entra, eu consegui entrar, então, vocês aí não me expulsam não, porque são os caras, eles são verdadeiros aquilo ali, eles vivenciam aquilo ali. Então, assim, quando eu comecei a conversar com eles, eu falei, não, esquece o que você pensa. Né? Você pensa, o cara sabe cabritar. Esquece o preconceito, né? É isso aí, sabe cabritar, não sei. Só que na hora que você vai conversar, tem um porquê. Adrenalina, sentimento, gostar. Quando eu era criança eu não tinha bicicleta, e hoje eu tenho... Tudo isso faz parte do dicionário deles. E aí esses caras também eu achei muito foda conversar com essa galera, né? Desculpa falar palavrão, já falei uns 10 aqui. Já. Não tem, a casa é sua, meu amigo Zóio. Então, esses caras são muito foda. Influências de Belo Horizonte, eu gosto muito de conversar, principalmente com aqueles que amanhã virou fenômeno. Ou seja, você convida eles antes de... Não, assim, a pessoa estourou um vídeo hoje, aí se eu consigo levar até aquilo for crescendo, né, por causa das minhas datas são longínquas, ou de repente aconteceu de uma pessoa não conseguir ir, aí eu chamo, você vem e tal. Por quê? Quando você entra na internet, você está entendendo, você tem quanto tempo? 5 meses. Nós estamos com o canal hoje 5 meses, o nosso canal do YouTube. O primeiro episódio foi igual ao segundo? Nenhum foi igual ao outro. É tipo isso. Então, assim, quando você leva a pessoa que acabou de entrar para a internet, ela ainda vem com aquela essência de não saber nada da internet. As coisas aconteceram. É mais orgânico, mais natural, Zóio? Exatamente. Quando você pega uma pessoa mais hypada, não é que é ruim, mas assim, a pessoa já é malandra, velho, negócio, já sabe como que funciona, tal. Tem uns também que não tá ligando, não, é do jeito que é mesmo. Mas eu gosto muito disso, né? Então, com mulheres, é muito da hora conversar, principalmente quando você descobre que transformações na vida das mulheres, né? E saiu
como que fala? Relacionamentos abusivos, essas coisas assim, vai contando a história, mas aí você se identifica do lado da pessoa, fala, que doideira, e de repente eu sempre falei isso machuca. Essas coisas dos livros que eu li sem nunca ter lido, pego nenhum. É a grande vantagem, a grande sorte que nós temos nesse ramo nosso, né, Zói? É de poder aprender com pessoas. Eu falo que a grande alegria, porque é uma alegria, a gente trabalha com o que gosta, a gente é super felizado, super sortudo no mundo e na vida, né? Porque a gente faz o que a gente gosta. Sim. É você poder ter para prosa, para bate-papos, pessoas sentadas na sua frente, para você aprender, para deixar alguma lição de vida, e todo convidado deixa uma lição para a gente, né, Todo Zói? mundo. Eu acho que a virada de chave de todo mundo é muito louca isso, sabe? Todo mundo tem uma virada de chave. Não quer dizer que eu fiquei rico. Não é sobre isso. O que é riqueza para você? O que é para mim? Cada um tem um... Você entendeu? Depende da pessoa. A riqueza é coisa simples. É poder sentar no sofá, ver a televisão, tem uns que tem um carrão. Então, é essa virada de chave de cada um que me pega muito. Dos meus 580 e poucos convidados já passaram, 580 e poucos episódios. Você tem... O podcast do Zói está com o número... Repete para essa turma ouvir, Zói. Acho que é 586. 586? 583? Ele está olhando ali para uma pessoa, que é a pessoa que resolve manda, tudo ali, viu? Que é a Pri. Manda de tudo. Eu não sei quem vai segunda. Não, de verdade. Depois que ela começou a fazer a agenda, eu não sei de nada. 586 episódios. Eu vou explicar por que eu não sei de nada depois. 583 episódios. Pessoas foram mais. Eu acho que já bateu umas 800. Por quê? Às vezes são 2 convidados. Já levei bandas, né? Alguém leva amigos que fazem parte do contexto, como a Pri fez aqui parte do contexto sem estar participando. Sim. Então, isso faz parte. Então, já passou por lá umas 800 pessoas. Isso, gente, isso para quem não tá tão ambientado com podcast, isso é muita gente, isso é muito episódio, isso é uma construção, isso é um histórico muito bacana. Parabéns, viu, meu amigo? Muito bacana mesmo. Não é fácil, hein? Segurar essa bronca de um podcast há tanto tempo, com tantos episódios, com tantos convidados. É por isso que você está aqui, Zóia. É para dar essa aula bacana para o nosso povo. Eu estou aprendendo, estou sempre aprendizado. E o que serve para mim, de repente não serve para você. Mas é sempre colhe e usa um pedacinho, um negocinho e vai indo. E sobre não saber quem é o convidado, porque eu não estudo ninguém. Todo mundo que senta à mesa comigo, eu pergunto. Eu não sei nada, eu não sei nada seu, só sei seu nome. A pessoa, sério, se espanta, sério, porque tudo que ela falar, quem está me assistindo vai ter o mesmo sentimento que eu. Ou seja, você opta por não fazer uma busca do histórico do convidado, justamente para você poder fazer as perguntas. Fiz 2 e uma deu merda. Você prefere o orgânico ali, de realmente... A sua reação é a reação da primeira informação que a pessoa te deu. Quem estiver em casa assistindo, quem for assistir depois, pode saber que na hora que eu sorri, eu assustei, eu fiz uma pergunta em cima daquilo, é orgânico, é real. Real, de verdade. Nunca foi marketing. Pode perguntar a qualquer convidado. O convidado chega na hora que ele fala, eu não sei nada seu. Às vezes não sei o sobrenome. Às vezes eu nem sigo, a gente começa a se seguir na hora. Eu falo, vou seguir aqui agora, porque eu não te seguia para não aparecer nada seu para mim. Interessante, viu? E dá certo, porque tá dando certo, né? Há anos aí, tá rolando muito legal. Eu vi agora, recentemente, convidado com o pessoal do circo, né? Foi o episódio de ontem. De ontem. Muito bom. E ontem teve o episódio do circo. Qual que é o seu critério? Você tem um público-alvo? Como que você faz para escolher os convidados e os temas? Conta pra gente. Eu não escolho nada. Nada. Eu poderia ter nichado já há muito tempo podcast. Tem muita veia de influencer, de músico, principalmente MCs, DJs. A grande BH Minas é recheado de grandes talentos do Brasil, estão aqui. Mas assim, o que eu prefiro? Tem muita gente legal ainda para passar. Sacou? E assim, não pela pessoa. São foda, claro. Mas por mim, eu falo, não, velho, eu vou nichar e vou deixar de levar, sei lá, Sebastiana, a não sei quem, sabe? Aí eu falo, não. Deixa o horizonte aberto. Deixa aí, né? vão indo. Aí, assim, hoje tem um político,
Amanhã tem um cara, no próximo episódio tem um cara do funk, um MC, depois tem um influencer, vai indo, tem a costureira, né? Que tragam relevância para a internet, porque todo projeto da pessoa tem algo que acrescenta a vida das outras, né? Então, Sim. eu levo aquelas pessoas que têm um conteúdo a agregar, entendeu? Para todo mundo. Muito bom, Zói. Zói, e qual foi o maior imprevisto que você já teve nesses 500 e tantos episódios? Tem alguma situação que você fala, não, isso aqui foi diferente, isso aqui me pegou. Tem alguma história? Para baixo ou para cima? A sua escolha, meu querido. Eu vou falar um para baixo e um que ficou e um para cima. Para baixo é o que eu estudei o cara, não vou falar o nome não. O cara falou comigo assim, olha, eu tô tendo problema com droga, tal, um monte de coisa, eu tô quase virando morador de rua, tô precisando de ajuda, bicho. Falei, velho, vou levar você no podcast. Vou levar, por isso que deu ruim. Eu quis fazer um sensacionalismo. Mas antes, o que acontece? Como eu já levei alguns políticos, eu liguei para um deputado parceiro. O cara arrumou uma clínica, uma das mais caras que tem em Minas, 0,800 pro cara. Aí eu falei, não, eu vou arregaçar. Já vou arrumar uns parceiros para arrumar cesta básica para levar para casa dele. Não, eu montei a cama, sacou? Sim, montei o projeto sim. do podcast que ia acontecer. E ele me falou isso numa quinta e ia acontecer na segunda. Ou seja, você convidou, ia levar ou levou o convidado. Sim, levei. Para criar uma situação positiva para fazer bem para a vida da pessoa. Para a vida dele. Só que eu quis dar jornalistas aí de crime, de policial. Eu quis fazer um sensacionalismo. Sim. Saca? Aí, na hora que o cara chegou, começou a trocar ideia. Tal, à noite, tem muito envolvimento com droga, isso aí te pega. Não mexo com nada, não. Primeiro ele já meteu essa. Não mexo com nada, não. Mas sua vida, tal, tá dando grana, tá conseguindo sobreviver. Não, tá bem, tá pingando. Velho, sabe assim, o cara te dá um roteiro de filme romântico, e você lê o roteiro, aí na hora de apresentação é terror. Ele te tirou do ar. Não, me arrebentou. E eu fiquei 2 horas com ele no ar, viu? Fiquei 2 horas no ar, desenrolando. Aí eu falei, então beleza, essa veia sua aí, por dentro, eu pensando, né? Essa veia aí, então vamos nela. E nós fomos falando. Se você tá bem, então tá. E essa música, e aquele negócio, tal. E foi indo. Ficamos 2 horas no ar. A cesta básica eu doei depois, viu? Doei pro futebol solidário, que acontece todo ano, no mês de novembro, pros meninos. Pronto. Mas eu tomei um esporro depois do deputado. Ele falou comigo, Zói, e o cara lá, vai tal, não sei o que tem. Eu falei, bicho, aí eu expliquei pra ele a situação. Ele falou, pô, você não pode dar esses tiros fora, não, porque o pessoal da clínica tá me cobrando. Porque você mobiliza um negócio muito grande, entendeu? Sim, total. Aí todo mundo quer fazer parte daquilo aí, porque agrega pra todo mundo. Eu vou cuidar dele, mas vou divulgar meu nome, vou fazer, sacou? Sim, claro. Aí acabou que não rolou. Não rolou. Aí, agora, o que foi pra cima, que eu achei muito legal, foi o episódio que foi a Simeone, a Camila Simeone. Camila Simeone. Ela foi ao podcast, é muito legal, que tipo assim, como as coisas encaminham. Ela mandou marcar, ela sempre convidava ela e marcava na caixinha, que eu fazia caixinha, eu já recebi cerca de 3.000 caixinhas, convidando várias pessoas, leva fulano Sim. e tal. E o nome dela era muito pedido. E eu punha o nome dela e ela repostava tal, só que eu parei de marcar porque estava ficando chato. As caixinhas que você fala Caixinha lá no na Instagram, pergunta, a caixinha de pergunta qual convidado. Quem você gostaria que eu trouxesse aqui? Vou Sim. voltar a fazer, viu? Quando vocês verem, eu vou voltar a fazer. Às vezes eu não tenho tempo de responder. Mas aí é porque é muita coisa, muitas páginas, várias coisas para cuidar. E aí, um dia aleatório, não sei quem me chamou, falou assim, vai lá, a Simeone tá falando de você na live dela. E as pessoas me marcaram. Ela fez uns stories e me marcou. E as pessoas me marcaram. Muitas pessoas me marcaram. Mais de 1.000 me marcaram. Até pessoas que não me seguiam. Que ela falando que, acho que é Zói que fala. Foi esse o jeito que ela falou. É Zói que fala. Pode marcar que ela é uma empresária. Ela não é uma influencer. Todo mundo confunde a Camila Simeone como influencer. Não é uma empresária. É uma prateleira mais de cima. Ela cobra para ir nos lugares, porque ela é uma persona, é outro, vive disso, né? E faz parte do escopo dela ali. Isso aí vai embora.
E ela falou, eu vou ir no podcast do Zóio, pode marcar minha data. Acho que ela ia viajar daqui a umas 2 semanas, né? Que ela ia pra fazenda também, ela já sabia que ia, mas ninguém sabia. Então, pode marcar que eu vou ir sem cobrar. E aí, uma data que a pessoa ia, a pessoa não pôde ir. Já tinha me avisado, olha, não vou poder ir na data tal. Porque eu levei a pessoa também, data sequente. Marcamos a Camila, ela foi. Entendeu? E aí, transmitindo, o que acontecia? O meu computador dava pau, bicho. Você chegou a ter... Eu tenho que perguntar, a gente imagina, né? Não, mas o problema técnico... O convidado surreal, sabe assim? Todos são surreais para mim. Todos sou apaixonados por eles. Mas é como você deve ter o seu convidado dos sonhos. Sim, correto? Claro. Vai passar Minas aqui, e se não passar o seu convidado dos sonhos... Vai ficar faltando. Exatamente. Então, assim, eu tenho meu convidado dos sonhos, não era a Camila Simeone, mas ela é muito foda. Sim. E aí, transmitindo, caía. Transmitia e começava 30 minutos, depois eu estava pegando... Isso no ao vivo? No ao vivo, eu só faço ao vivo. Caía. E quando caía, a resenha era muito mais doida. Porque ela é uma pessoa muito foda, fora do ar. Não estou rasgando cedo aqui, não. Porque depois a gente já esteve em alguns eventos, sim, né, sim, conjuntos, e a gente nem ficou próximo por causa disso. Sim. Né? Mas foi muito legal, porque assim... Eu achava que caía a pessoa, né? Velho, foi muito mais da... Quem viu o episódio tá no ar. Foi mais da hora fora do ar. E isso acontece, gente, é interessante o que o Zóio está falando, porque igual o convidado chega aqui, o Zóio chegou aqui agora há pouco, a gente começa a resenha antes, a gente, pá, isso aqui, como é que, não sei o quê. Então, assim, se for deixar, o certo é ligar a câmera antes do episódio começar, pegar né? a pessoa chegando no portão, e você vai até ela sentar e continua, aí você não perde nada. Eu brinco que eu vou abrir um OnlyFans de conteúdo pós ou antes, sim, né? Pré e pós, porque é muito da hora. E fora do ar, na hora que estava desligado, né, recuperando, hoje não acontece isso mais, graças a Deus. O computador trava. É aquelas coisas, tem para acontecer, acontece. Acontece quando não tem que acontecer, exatamente, mas acontece. E foi muito da hora. Esse aí foi o pra cima. E o do cara lá que não... Foi para baixo. Mas interessante isso que você falou, porque assim, a gente acaba se tornando amigo, de certa forma. Por mais que não tenha tanto contato, a gente se torna amigo de alguns convidados. Claro. Eu vou te dar um exemplo que é um amigo nosso, que você conhece, que eu tenho a felicidade de chamar de amigo hoje, eu sei que é seu amigo. Um cara que sentou aí nessa cadeira, que participou de um episódio com a gente, que depois que o episódio acabou, a gente ficou mais, literalmente, nós foi 1 hora e pouquinho de episódio, a gente ficou mais 1 hora, 50 minutos, 1 hora batendo papo com a esposa dele ali, que é o FR7. Felipe, o né? Felipe FR7. O cara, depois que ele saiu, a gente ficou mais 1 hora proseando, assim, ele falou a Fusca, esposa dele, de carro antigo. falou do Fusca, falou do FR7, da questão do futebol, e na época tinha acabado de viralizar o carro do atestado. Então, assim, a prosa rolou, mas rolou muito, sabe? Muito legal. Ele é um cara bacana demais. Enrolado, mas bacana. Essa turma do futebol, de BH, da região metropolitana, é muito forte, né, Zóio? Sim. Você leva muito pessoal do futebol lá? Então, eu também esqueci de falar. Tem esse clã também dos caras do futebol também, né? Porque é muito engraçado que a internet se divide por nichos, né? Tribos, né? Tribos separadas. A gente desenrola, troca ideia, mas os caras da comunicação, tipo assim, o Zóio é o cara do podcast. Não é o cara do futebol. Exato. A gente pode até transitar nesses meios. Eu tô ali no meio, brinco, vou. Eu só vou no futebol se me dá 10 mais faixa, viu? Já tá ligado. Então, assim, já andei com Nigete, com os caras do Grau, sabe? Assim tal. Só que é muito louco isso. Essa separação, acho que mantém cada nicho vivo. Você entendeu? Porque, como eu falei, uma coisa que serve para um não serve para o outro. Entendeu? E às vezes por afinidade, né, Zóio? Às vezes por autodefesa. Sim. Também, para preservação daquela cultura específica. Porque... Somos brothers, mas não criamos conteúdo juntos. Exato. Né? De vez em quando aparece um ou outro, tal, mas não... Pode até transitar ali, alguém dos carros antigos transita no futebol, ou do futebol transita na parte dos DJs, mas transita, mas cada um tem a sua prateleira, né? Exatamente. Os seus best ali. E BH tem tribos muito fortes, né? Tem um público muito cativo. Eu vejo o pessoal da batalha de rap, é um público muito cativo. O pessoal DJs. Mas eu vou te falar, né? BH não.
eu vou te falar de convivência, assim, em geral, pelo que eu faço. Você vai entender isso daqui a pouco. A Minas Gerais, a grande BH, tem celeiros muito bons, tem bairros que você fala, mentira. Quando aí você vai apontar uma pessoa, por exemplo, de um bairro X, aí você vai apontar a pessoa daquele bairro X ali, naquele bairro, você fala, fulano é desse bairro também, ciclano é desse bairro, não sei quem. Você entendeu? E é muito louco isso. Então, assim, Minas Gerais tem lugares assim que, de repente, num bairro só tem um cara. Mas tem bairro que tem 50. É verdade. Você entendeu? É verdade. E Zói, nesse histórico todo de 500 e tantos episódios, a parte técnica, você falou que no começo a questão da luz, que você veio do áudio, né? A questão das câmeras, mas e equipe? Como que funciona a equipe do podcast do Zói, a equipe de comunicação, a equipe do estúdio? Porque o pessoal que talvez está se inspirando aí, que está querendo aprender sobre podcasts, como que funciona os bastidores da coisa, Zói? Conta pra gente. A minha equipe é muito familiar. Muito familiar. Hoje são 4 pessoas. Quem faz as artes, né? Ele trabalhava conosco hoje, só que ele está estudando e não vai mais, que é o Anderson. Então ele faz as artes, o YouTube, ele cuida de algumas coisas assim. A agenda, convidados, qualquer coisa relacionada ao Zói e ao Paulo também, que eu chamo Paulo, viu? Quem não sabe, eu chamo Paulo. É a Priscila, ela responde, ela que cuida, eu não sei de nada. A Pri cuida de tudo, né? Ela cuida do Zói e do Paulo. Do Zói de um jeito, do Paulo é de outro, né? Mas ela cuida. Tem o Pablo, que é meu filho, que cuida da transmissão, que ele começou com o Anderson fazendo, e hoje ele cuida da transmissão e dos cortes. Então, assim, é uma coisa muito familiar. O podcast do Zói, a equipe, a turma é familiar. Que interessante. E são 4 pessoas. Isso é raro, hein? Isso é raro, 5, é difícil. Né? Mas um foi embora para Portugal, eu fazia as artes lá, né? E nós seguimos aqui tomando nosso café, que não pode faltar no Pod Trem, comendo nosso pãozinho de queijo, aproveitando para mandar um abraço para os nossos queridos parceiros, que ninguém faz nada sozinho, eu tenho esse lema de vida, nossos queridos parceiros do Café Amizade das Alterosas, diretamente de Alterosa, Minas Gerais, no sul Café do Sul de Minas é diferente, gente, e o Café Amizade é café de verdade, está aqui o Café Amizade, nossos grandes parceiros e nossos parceiros do Cimoceng, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros, sindicato sério, o pessoal do trecho aí das cegonhas que viajam em Minas Gerais, o Brasil e toda a América do Sul transportando carros aí, nossa canequinha aqui do Cimoceng, ó, tamo junto, viu? Obrigado, Cimoceng, tá tudo dentro, aquele abraço, meu irmão. Tem que anunciar, né, Zói? Tem que agradecer os parceiros, que ninguém constrói nada sozinho, né? Nada. O que faz andar é isso. Os meus parceiros, por exemplo, eu acho que não existiria podcast do Zói sem eles. Não existiria, né? Não existiria. É o mesmo caso nosso do Pod Trem, porque assim, ninguém realmente, gente, parece que é clichê, mas não é, ninguém faz nada sozinho, né? E eu gosto de ver como uma pessoa acredita no sonho da outra. Entendeu? A pessoa podia estar em casa, tranquila, não preocupar com o Zói, nada não. Não, vou nesse projeto aí. É claro que somamos também para os produtos. Claro. Mas a pessoa poderia estar investindo em outra coisa. Vai investir em outra coisa, dá menos dor de cabeça do que investir num cara zoiudo na internet lá, do que não... Né? Não alguém com óculos amarelo do interior de Minas, e né? É isso. Ô Zói, você tem muitos parceiros hoje, né? Como você falou, essas parcerias são fundamentais para um projeto igual os nossos existirem. Como que se dá isso hoje, pela proporção do podcast do Zói? Porque no começo ainda é mais difícil, né? Sim. No seu caso não é um começo. No início demorou a aparecer essas parcerias. Hoje, por exemplo, tem marcas que às vezes não condizem com a sua ideia, com a sua filosofia, você dispensa. Como que funcionam essas parcerias? Então, eu sou, de novo, graças aos meus parceiros, eu sou um cara afortunado, velho. No começo, olha só para você ver, tinha um supermercado que eu fazia áudio para o supermercado, apresentei para o cara um projeto, eu acho que esse cara ficou milionário e foi embora. De verdade. Você deu sorte para ele? Eu cheguei nele, apresentei para ele meu projeto, ele falou assim, olha, não vai mudar nada no meu supermercado, mas eu vou te ajudar 3 meses. Fala que você precisa, e eu ia lá, buscava 3 meses no supermercado dele. Eu ofereci pro cara o que eu tinha. O que eu tinha no começo? Um sonho. Sacou?
Eu era o verdadeiro dono de padaria. A única coisa que eu tinha era sonho, bicho. Eu falei, velho, eu vou fazer isso, aquilo outro. E assim, eu acho que eu entrei na época na internet. Hã? Quem? Não, é muita gente. Então, eu tinha tudo. Eu ganhei aqui, a Pri, ela tinha um negócio. Ela é New Design. Essa aí, eu não sei, nunca soube falar. Ela tinha um negócio, ela me deu, quanto? 50k? 60? 600 canecas. 600 canecas. Dessa aqui, ó. É muita coisa. Ó, se eu esquecer algum nome, alguma coisa, mas eu vou falar, ó. Gente, vamos lá, vocês têm noção, porque assim, parece, vamos lá, R$5, R$10 uma caneca, não sei, R$15, 600 canecas, Pri. 600 canecas. Ó, eu dei de presente às pessoas. Posso falar aqui no começo? A casa é sua, a casa é sua. Tinha o João da sorveteria lá, que me dava, na época de frio, me dava caldo. Açaí e caldo no começo, né? Ele tinha sorveteria e servia para os convidados açaí e caldo no frio, caldo. Tinha um gelinho que fechou, não existe mais essa fábrica de gelinho, que eu não tinha conseguido contato com os caras da Coco Leve, que hoje é parceirão Paulo e Jones, amo de coração, virou família esses aí. Mas depois eu conto como eu encontrei eles. E aí, era esse gelinho, era a pizza, era o Vinícius, dono da Pet Vini, clínica veterinária, que me deu cadeira, bicho, sabe? Mas você teve muitos parceiros. Não, então. uma coisa assim de louco, tô te falando, assim, Zóia, você deu sorte. Não, velho, não é sobre sorte, é sobre dar certo, você entendeu? É um projeto que não foi construído pelo Zóia. Eu vi lá e falei, não, eu vou fazer essa parada. Quem falou para mim fazer é alto escalão, mas divisa é maior. Aí foi acontecendo. E tipo assim, todo parceiro do Zóia ajudou o Zóia. Tem os parceiros do começo, tem os parceiros do meio e os parceiros de hoje. Que as pessoas entraram, agregaram naquele tempo que eu precisava delas. Não é que eu não precise, mas parece que as pessoas passam na sua vida, deixa algo. Não passa para levar, não. Passa para deixar algo. Esses meus parceiros todos passaram para deixar algo, né? Então, e em contrapartida levaram... eu conversei... Você já ouviu falar das quadras do Vilarinho? Não. Conta pra gente, As quadras do Vilarinho era o maior baile funk que existiu em Minas Gerais, é um dos maiores. Quem conhece quadras do Vilarinho sabe... Quadras do Vilarinho. Ela não existe mais. E eu tive o prazer de conversar com o dono das quadras do Vilarinho, o Chico, que faleceu acho que tem uns 3 meses. Ele é da história do Capeta do Vilarinho. Que história é essa? Conta pra gente. Não, vocês vão procurar na internet. Vou deixar o pessoal vir. Vai deixar curioso. Mas a história é assim, para quem é trintão pra cima, vai entender. 30 mais. Mas os novinhos vai querer saber a história do... Então, assim, várias pessoas passaram por lá e agregaram. Aí hoje eu estou com a Coco Leve, né? A Pet Vini, tem o Baianos Carnes, me ajuda aí. Canal do Surf, né? Hoje eu tô de rollers aqui, ó. Bacana. Rollers é canal do Surf. 4 endereços. Minas Shop, Shop Estação, Centro e Buritis. Doutora Patrícia Bertens, né? Boa conexão internet. Vocês estão sentindo o peso, né? Vocês estão sentindo o peso. Então, não é... Eu vou te falar, eu acho que assim... o projeto, bicho. Você tem a ideia do seu projeto, sabe? Assim, as coisas, você vai falar assim, de repente, o Pode Ter, pelo nosso papo, sacou? Você fala assim, Zóia, meu negócio aqui é café. Pô, mano, você não precisa mais do que esse café. Você precisa agora do pão de que tá delicioso. Mas você fala assim, Zóia, tô precisando agora só do... Vou fazer uma propaganda gratuita. Fica à vontade. Forno de Minas. Patrocina o cara. A resenha, cara, todo dia um convidado vai levar um pacotinho de meio quilo de forno de Minas para casa. Então, a engrenagem do negócio, qualquer negócio, os parceiros entram, sacou? E aí foi acontecendo, bicho. Naturalmente. Vai acontecendo, vai fluindo, vai chegando. Parece papo. O que tem a ver? Velho, faz. Vai e faz que você vai entender o que eu tô te falando, entendeu? O difícil, tudo tem sua dificuldade na vida, né, Zóia? Tudo tem. Tudo. Mas não foi fácil, não. Eu tô contando aqui o gostoso. Porque contando hoje parece fácil, né, Zóia? Mas no dia... Mas você vestir a cara, fala assim, velho, eu já fui 3 horas sentado para um cara me atender e falar não, mano.
E muitas Ele falou, vezes... espera aí que eu vou te atender. Aí eu falei, não, vou esperar que esse cara é muito gente boa comigo. E ele foi gente boa mesmo. Espera aí, não, vou dar um corre ali. Depois falou, velho, não consigo não. 3 horas. E muitas vezes, ó, eu falo que a gente tem que ter persistência. Porque uma coisa que a internet pede hoje é constância, correto? E se não tiver constância, porque você já deve ter visto muito, eu já vi muito, né, nesses anos com produção também, na área de produtor cultural, o que tem gente que começa e infelizmente não dá conta, tem que parar, que não consegue chegar, que não às vezes não tem meios financeiros de esperar dar certo. É muita gente que já deve ter visto começar e parar, né? Viu? Eu não tinha meios financeiros para dar para começar. Não. O que eu tinha, eu torrei na ideia. O que eu tinha, eu torrei na ideia do podcast. Eu acho que no começo, eu não sei, talvez com alguém aí, talvez esses grandões de fora de Minas Gerais, de outros eixos que a gente não tem um contato tão próximo no dia a dia, talvez tenha alguém que tenha começado grandão, mas eu acho que, no meu caso, mais ou menos uma história, no nosso caso do Podtrem, uma história parecida com a sua, eu coloquei o que eu tinha no Podtrem, sabe? Eu falei que literalmente eu vendi minha bicicleta que eu pedalava para poder comprar estrutura. Alguns começaram grandes, né? Porque eu era low profile, eu não era da internet. Eu conhecia muita gente, mas na internet, beleza, você segue o seu fluxo, eu sigo o meu. E aí as coisas aconteceram, sacou? Tem hora que ainda eu não entendo, sabe? Você tá num lugar, a pessoa querer tirar uma foto com você. Qual foi o ponto de virada, Zói? De virada? Quando que você percebeu assim, poxa vida, deu certo? Olha a proporção que esse negócio tomou. Qual que foi seu ponto de virada, você lembra? Vou falar, você vai achar que é zoeira. No primeiro dia. O primeiro dia? No terceiro episódio, um cara falou assim, Zói, você tem que ser, esse cara é um empresário legal do ramo da música. Ele falou, Zói, você tem que ser assim, 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 mas é isso aí. Aí eu falei, velho, nunca fiz, sacou? Aí todo mundo acha assim, não, foi no dia que eu consegui conquistar isso. Pra mim, não. Foi no dia que alguém falou assim, velho, é o caminho. Sacou? Porque às vezes você fica a vida toda fazendo algo, 10, 20, às vezes você vai trabalhar numa empresa, numa indústria, aí você fica 25 anos até aposentar lá, mas você é metalúrgico. Mas, na verdade, você queria ser cuidador de idoso. Você entendeu? Então, tipo assim, eu estava fazendo algo que eu recebi de presente, algo que estava na minha veia, que é comunicação, e alguém falou comigo assim, velho, se você mudar isso, isso e isso, mas o caminho é esse. Aí eu mudei isso, o cara falou, de verdade. Aí o que acontece nesse ponto-chave? Quando ele me falou isso, a iluminação que era fraca, que eu demorei para conhecer meu irmão, conviver com meu irmão, para ele mudar, não fazia diferença mais. Você está entendendo? Sim. As coisas foram acontecendo assim. Porque flui quando você faz tudo dar certo, pô. A regra do jogo é jogar o jogo. Parece que quando você... A gente sente, é difícil até para explicar, mas internamente a gente sente quando a gente está fazendo o que era para estar sendo feito, né? É isso, entendeu? Então, tipo assim, se você faz do jeito que é para fazer, não tem como dar errado. E alguém chega em você, é bom quando isso acontece no começo, porque tapinha nas costas, você é legal, depois que deu certo, pai. É fácil, né? Você entendeu? Então, tipo assim, eu nunca esperei isso, porque eu sou um cara meio turrão. Zói, mas conta pra gente, porque a gente sabe, e eu imagino que você deve ter, nesses 500 e tantos episódios, deve ter passado muitos. No podcasts tem uma coisa que acontece de vez em quando, assim como na vida, é imprevisto, né? Toda hora. Ó, ao vivo, internet, trânsito, eu aprendi isso aí também. Eu fazia 3 episódios por semana, segunda. Você é um cara vivido, de eventos, cultural. Sim. Segunda-feira, de boa. Quarta-feira eu brigava com o quê? Futebol. Acontece muito. Sexta-feira eu brigava com o quê? Trânsito. E o rolê. A galera quer dar o rolê e trânsito. Aí o que eu fiz? Depois de 3 anos, esse ano eu mudei. 3 para 4 eu mudei. Vou fazer 2 por semana. Faço 3, a não ser que o convidado esporádico vem de fora, eu vou estar aí tal dia. Eu já fiz. Vou estar aí tal dia, consegue? Aí eu faço um a mais na semana por causa do convidado, que nunca foi sobre o Zói, sempre foi o convidado, correto? Então, assim, aí eu faço segunda e quinta,
Ah, tem jogo quinta. Aí o problema é de quem vai fazer o jogo. Muda o jogo de quinta porque eu já tô lá. Entendeu? Tipo isso, essa história. Mas a internet, trânsito, atraso, perrengue, somos seres humanos. O convidado gripou. Eu tive um convidado muito fodástico que estava marcado. Muito, garrou, não foi. Mostrou que deu perrengue. Mas foi depois e foi legal. Entendeu? Não é brinquedo, não. É tanta coisa que acontece, é tanta história. E, Zói, para essa turma que está vendo a gente, que eu tenho certeza que tem muita gente se inspirando nesse papo. Às vezes a pessoa já tinha uma vontade, já queria entender mais sobre podcast e agora a gente está despertando aquele foguinho ainda mais ainda. Ou desistindo, vai né? desistir de vez. Não, é muito difícil, não quero mexer mais não. Se você tivesse que dar um conselho hoje para esse público bacana que está nos vendo, que pensa em ter um podcast ou que a partir de agora vai pensar sobre, porque eu falo que podcaster apoia podcaster, mineiro apoia mineiro, Sim. Comunicador apoia comunicador. É assim, e se não é, deveria ser, né, Zói? Se você tivesse que dar um conselho para alguém que quer começar ou que está começando no ramo de podcast, qual seria? Bicho, eu não vou me nichar o podcast, não. Porque o Zói não é só o Zói do podcast. Apesar que todo mundo fala, o Zói do podcast. Você é o Zói do podcast. Você é o podcast do Zói? Você é o podcast. Não, eu sou o Zói, tal, que faça podcast. Mas assim, brincadeiras à parte, eu não vou me nichar ao podcast. Eu acho que tudo na vida, sabe? Você quer fazer? Velho, eu tô jogando bola com os meninos com o braço fraturado. Você entendeu? Aí eu chego neles, é brincadeira ou a valer? Aí os caras, é brincadeira. Vou jogar, pô. Então você procura a sua tribo, aquele que se encaixa e faça. Tem gente deixando de... Eu vi uma reportagem esses dias, a terceira idade, mulheres dançando balé da terceira idade. Mulheres mais idosas, 60, 65. Aí a professora tá assim, eu não faço com elas o ferro lá que segura para esticar, tá? Sim. Eu faço pista. E mostrando as mulheres com 60, tem uma de 80 anos fazendo balé. Ela falou assim, meu sonho era colocar uma sapatilha de balé. E hoje eu posso. Então, assim, só faça, velho. Faça bem, faça mal. Tem gente fazendo podcast, live unitária via Instagram, conversando com a pessoa, depois que aumentou o tempo. Gente caminhando. Eu não aguento correr. Vai caminhar, sacou? Tem gente... Ou seja... Só faça, velho. Eu aprendi isso comigo. Eu era cheio de crença limitante. Eu era. Eu tenho algumas? Tenho. Todo mundo tem. Eu não sou o brabão do negócio. Só que eu vi que algumas coisas, ainda sou travado em algumas, sou, de verdade. Mas eu vi que é só fazer. Você começa... alguma coisa que você tem medo e vai e faz, e dá certo. Então, gente, vocês estão vendo, né? Acreditem nos seus sonhos. Quer começar? Começa. Tenha coragem, tenha, obviamente, um planejamento mínimo, né, Zói? Sim. Mas comece de algum lugar, mas só vai, né? Só vai. Pense assim, velho, eu sempre quis fazer isso. Vai e faz. A Pri é apaixonada por esporte radical. Sim. Quer pular de asa delta, paraquedas, não sei o quê. Para ir mais curto, brinquedo no parque, brinquedo radical. O máximo que eu vou é a montanha-russa. Montanha-russa não, é roda gigante. Roda gigante. O máximo que eu sou cagão, medroso. Eu só vai, filho. Dando tchau e acenando e vai viver. Só faz, pô. Entendeu? Vai viver o seu sonho americano aí do jeito que você faz. Mas faça. Gente, vocês estão vendo? E com muita honra, com essa dica valiosa... que o Zói acabou de deixar, só faça, só vai, acreditem em vocês. E com essa dica, Zói, a gente vai estar chegando ao fim, porque nós vamos ter resenha e prosa para muito tempo. Tinha que ser aquele negócio quando bate, já, tem não? A prosa boa, a gente não vê nem o tempo passar, né, Zói? Não, tava gostoso. Meu irmão, e é por isso, te agradecemos muito, toda a família Podtrem, nosso público, eu, que já posso me considerar seu amigo, te agradeço muito por ter vindo aqui, fazer essa prosa boa com a gente, inspirar pessoas e contar um pouquinho desses bastidores de como é
ter e construir um histórico na internet, um podcast, um canal do YouTube. Muito obrigado, meu irmão. Ó, seus figuras, eu agradeço o convite, sensacional. Segue também na rede social, segue nós lá também, viu? Segue todo mundo, tem isso, não vai doer, não vai travar o celular, não vai ocupar memória, nada. Segue, curte, dá o grau. Aqui tem um negócio que você faz, que eu já vi em episódios seus, Sim. aquele negócio do bate-bola. Pô, bicho, eu sou afim de fazer aquele negócio. Você quer fazer um pinga-trem, um bate-bola rapidinho? É pinga-trem. O pinga-trem. Não, Porque eu vim aqui pra isso. Eu falei, é aquilo lá que eu quero isso. Vamos fazer o pinga-trem agora para fechar com chave Rapidinho, de ouro, meu amigo só pra- Zói. Você quer que eu despeço de uma vez e você só faz ou Vamos despede depois? fazer o pinga-trem, que vai ser um pinga-trem. Ó, prestem atenção. Com vocês, senhoras e senhores, nesse momento, meu amigo Zói está no pinga-trem. Então, aquele bate-bola rapidinho, como sempre, Zói, vamos nessa. Zói, um episódio marcante do podcast do Zói. Eu tenho que pontuar 2. A MC Mica e... Como chama a moça lá? Esqueci o nome dela. Melissa. Melissa. É. Assistam esses 2 episódios lá, hein, gente? Zói, o que não pode faltar num podcast? Reciprocidade. Reciprocidade. Eu acho que não pode faltar, não. Se você dar muito, você tem que receber muito. E vice-versa. Às vezes o convidado chega muito para dar e você tá... Não, tem que ter aquele... Entendeu? Aquela Química. sintonia, a química. O que não pode faltar num comunicador? Carisma. 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 Muito bom. E o que não pode faltar na vida, Zói? Velho, amor. Amor. Eu ia falar dinheiro, mas não vai adiantar. Tem mais amor que dinheiro hoje. E é assim, com esse amor que o Zói compartilha no seu canal, compartilha no seu podcast, e veio compartilhar um pouquinho com a gente aqui no PodTrem, que nós vamos encerrar esse episódio hoje. Meu irmão, muito obrigado, toda a nossa gratidão. Obrigado, figurada. Tamo aí, siga nossas redes sociais. Ó, o cara é brabo. Assim, eu não vou falar que vou esperar ele chegar lá, porque eu quero continuar andando. Mas o caminho é longo e o futuro é certo. Só fazer. Tamo junto, Zói. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou, mas eu volto. PodTrem, o mais mineiro dos podcasts. Valeu!